Amém. Você dormiu bem? Até combinou, né? Amém, você dormiu bem? Então vamos ficar em pé, então, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus por esse dia tão especial. Hoje é o dia do Senhor. Domingo é um dia especial para nós que somos cristãos. É o dia mais importante da semana, é o domingo. Então curva a sua cabeça agora. Diga para Jesus Cristo que você tem certeza que grandes coisas Ele fará por nós. E por isso a alegria dele já contagia o nosso coração. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, ó Deus amado, crendo, ó Deus amado, em nosso espírito, que esse dia é um dia especial para nós, Senhor. É um dia especial porque estamos na Tua presença. É um dia especial, ó Pai, porque nos reunimos como igreja para Te adorar e para Te glorificar. Para nós, Senhor, é um dia especial porque foi o dia que o Senhor fez e a Tua palavra diz, e é nele que eu me alegrarei, Senhor, e celebrarei, Senhor. Ó Deus, então, ó Deus, comece esse dia, essa manhã de domingo, nos abençoando e derramando da Tua preciosa unção sobre nossas vidas. Senhor, que nós possamos, ó Deus amado, estar com o nosso intelecto, ó Deus amado, aberto para receber a Tua preciosa semente, ó Deus. Então, ó Deus, lebaque na subiri canta lava shurikai, toca em cada irmão e cada irmã que está aqui, Senhor, ó Deus amado, e que algo sobrenatural aconteça no nosso meio, ó Deus. Senhor, que esta palavra fique impregnada, a fim de nos ensinar e nos capacitar, ó Deus, de uma forma poderosa. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Tome o seu lugar, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, nas duas últimas aulas nós falamos sobre a diferença que no mundo espiritual. O mundo espiritual reconhece o nosso estado de duas formas apenas. Ou o homem está em Adão, ou ele está em Jesus. Ou seja, ou ele tem a velha criatura ainda como identidade da sua vida, ou ele já é uma nova criatura nascido em Cristo Jesus. Nós falamos que nós estamos enxertados em Deus, nós somos colocados dentro do próprio Jesus Cristo, né? Então nós falamos sobre esse tratar de Deus com o homem, que na primeira parte do livro de Romanos, Deus trata a respeito do pecado, né? Deus ele é muito direto, tratando o pecado, mostrando para o homem a respeito do pecado, para que ele tenha a revelação da necessidade de se tornar um novo homem. Mas na segunda parte nós aprendemos Deus agora moldando o homem, tratando com o homem, né? Ele explica o que é o pecado, agora ele vai tratar com o homem no quê? No processo da santificação. Nós que somos convertidos hoje, primeira parte Deus mostrou para nós que nós éramos pecadores, cada um de nós entendemos que nós éramos pecadores e por conta desse pecado nós estaríamos sujeitos e condenados ao fogo eterno, mas o Senhor nos livrou do pecado e da morte, nos transportou para o reino do Filho do seu amado Filho, que é Jesus Cristo, e hoje nós somos uma nova criatura. Mas esse processo agora de transformação, agora é onde Deus vai trabalhar em nós, trabalhar o homem, para que agora ele vá em direção ao alvo, que é a estatura do varão perfeito. Ou seja, o desejo de Deus é nos deixar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Diga um amém aí, meu irmão. Então, cada dia que se passa, eu e você temos como obrigação ficar mais parecido com Jesus Cristo. Nós precisamos, porque essa é a intenção de Deus, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus.
Sem a santificação ninguém verá Deus. O que isso está querendo dizer? Que eu tenho que ficar jejuando todo dia, eu tenho que ficar me consagrando da forma que nós entendemos aí, lendo todo dia, orando todo dia, adorando todo dia. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando sem santificação. O que ele está falando? Sem o verdadeiro processo de transformação da nossa vida. Ou seja, de estar num estado de calamidade, de pecado, para um estado de transformação contínua. Ou seja, só vai dar resultados verdadeiros em santificação aquele que é novo convertido. Aquele que se converteu novamente. Ou seja, é natural da nossa vida, no processo de santificação, quando a Bíblia diz ninguém verá Deus, você está falando assim, que não adianta a pessoa chegar na igreja, por exemplo, fazer o apelo, levantar a mão, eu aceito Jesus, e aquela vida vai embora, nunca mais busca o Senhor, não vai mais para a igreja. Você acha que aquela pessoa se converteu de verdade? Você acha que aquela pessoa vai para o céu? Não, porque o novo convertido tem um processo de santificação na vida dele. A pessoa que se converte de verdade, aquelas coisas velhas vão passando, vai saindo, e ele quer fazer parte do corpo de Cristo. Ele tem e deve fazer parte do corpo de Cristo, que é onde Deus vai tratar nesse processo de santificação. É aqui dentro, porque a igreja é um hospital espiritual. É aqui que se trata, é aqui que, lembre-se que quando o Senhor, lá no livro de Esther, a Esther, ela antes de entrar no palácio para se casar com o rei Assuero, ela tinha que ir para um lugar, ela tinha que ir para uma casa, chamada Casa das Mulheres. Ali ela ia ser tratada por um homem chamado Hegai. Hegai, ele era o homem responsável pela Casa das Mulheres, que ia fazer o tratamento de embelezamento, passar mirra na Esther, preparar a Esther para ser uma rainha. E aqui na igreja não é diferente. A igreja é como essa Casa das Mulheres. É o lugar que Deus nos leva para nos preparar, para nos tratar com a mirra dele, que é esse processo de santificação, para um dia nós nos encontrarmos com o Rei. Diga um amém, meu irmão. Por isso que nós devemos ser totalmente contra pessoas que dizem, eu não preciso ir para a igreja. Porque é na igreja esse processo de tratamento. É na igreja que Deus vai produzir em nós um caráter moldado. Porque é aqui que nós vamos aprendendo. É aqui que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a vida no Espírito. Por quê? Porque ninguém, exatamente ninguém, vai conseguir passar pelo processo de santificação. Ninguém vai conseguir ser moldado na estatura do varão perfeito, se não for através do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nesse processo de transformação. Qual o papel do Espírito Santo em nós? Porque todo mundo que está aqui, todo mundo sem exceção, você está aqui e eu estou aqui por conta do Espírito Santo que está trabalhando em nós. O Espírito Santo que permanece 24 horas em nós. Diga um amém, meu irmão. Então isso é tremendo. Então vamos começar aqui, Então, a vida no Espírito. No capítulo 6 mostra nossa identificação com Cristo, né? E no capítulo 7 encontramos a escravidão da lei, mas no 8 encontramos liberdade. Então nós podemos ver esse paralelo, né, entre o 7 e o 8, né? Porque no 7 fala da escravidão, no 8 fala de libertação, no capítulo 7 fala da lei, mas no capítulo 8 fala da lei do Espírito, ou seja, é Deus governando a nossa vida. No capítulo 7 vai falar sobre a carne, no capítulo 8 vai falar sobre o Espírito, e no capítulo 7 vai falar sobre o fracasso em cumprir a lei, ou seja, nenhum de nós conseguimos cumprir a lei, mas no capítulo 8 vai falar aqui o cumprimento do preceito da lei. Então assim nós vamos entender
que no capítulo 8 trata essencialmente do Espírito Santo, sendo que seu ministério é apresentado em 4 áreas. Nós vamos falar sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele domina e vence a nossa carne. Então, é o Espírito Santo que vai começar a nos dominar para vencer a nossa carne. Quem aqui antes de se converter fumava? Levante a mão, deixa eu ver, levante a mão. Olha só, a Ana também, Ana? Você fumava, Ana? Uau! O André, eu também fumava. Então, o kill, ela disse que é o kill, o velho homem, verdade, foi sepultado. Então, veja bem, alguém chegou e impôs para vocês não fumar mais? Alguém impôs, chegou e falou, você não pode fumar mais. Alguém falou, André, para você? Não. Para você falou, Ana? Nem para mim. Quem é que fez esse processo de fazer com que nós deixássemos de fumar? Espírito Santo. Quem é que contava mentiras antes de se converter? Levante a mão, deixa eu ver. Nenhum de vocês que levantaram a mão não contava nenhuma mentira. Eu acho que você acabou de mentir. Você acabou de mentir. Eu estou preocupado se você não foi transformado ainda. Mas o que eu quero dizer o quê? Que o Espírito Santo agora ele domina a nossa carne. Aquilo que você com a sua carne tinha vontade, que era muito forte, né? Agora o Espírito Santo ele começa a tratar exatamente isso. Porque o Espírito ele é mais forte do que a sua própria carne. Diga um amém, meu irmão. Então, é o Espírito que dá testemunho da nossa filiação. Está lá em Romanos 8. Aliás, vamos abrir em Romanos capítulo 8. Abre em Romanos 8. Né? Ele vai dar o quê? Testemunho de que nós somos filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Romanos 8. Olha o que a Bíblia diz assim, ó, no versículo de número 14, ele diz assim, ó, até o 17, pois nós, não, desculpa, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, todos os que são, por quem? Opa! Então não é, você já pega este versículo, você tem que gravar esse versículo, porque você vai usar ele para essas pessoas que estão aí fora, que dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. Mas é isso que diz a Bíblia? A Bíblia diz que quem é filho de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Se o homem é guiado pelo Espírito Santo, esse sim é filho de Deus. E o que eu sou então aí fora? O que eu sou? Só você é filho de Deus? Você é uma criatura de Deus. Deus te criou, mas você ainda não tem a filiação de Deus. Mas você quer ser filho de Deus? Entrega a tua vida a Jesus Cristo hoje e você passa a se tornar filho de Deus. Não sou eu quem estou falando, quem diz é a Bíblia. Olha o versículo de número 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Querido, olha que coisa linda. Alguém aqui tem dúvida que não é filho de Deus? Sabe por que você não tem dúvida? Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque o Espírito de Deus testifica isso em nós. É o Espírito de Deus que está dizendo dentro de mim, dentro de você, hoje eu sou filho de Deus. Nós somos filhos. Esse Espírito, a Bíblia diz, é Ele quem testifica. Olha o versículo 17. E se somos filhos, então, também somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Então, participemos da sua glória. Olha que coisa linda. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Querido, sabe o que isso significa? Tudo que Jesus herdou, nós também herdamos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Por isso que um crente não pode andar como derrotado. Ele está enfrentando luta, meu irmão, aquilo faz parte. A Bíblia diz, dai glória, pois a sua leve e momentânea tribulação produzirá para vós um espírito diferente, um espírito de poder e de grandes experiências na sua vida. Então,
nós precisamos entender isso. Então, o Espírito Santo, ele vai garantir o quê? A nossa glorificação, e ele nos ajuda em nossa fraqueza na oração. Quer ver? Vai para o versículo 26 e 27. Olha o 26 e 27. A Bíblia diz assim, ó. E você vai ver a importância do Espírito Santo nos ajudando. Olha o 26 e 27, diz assim, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha que coisa linda. Esses gemidos inexprimíveis que deve estar na tua versão, significa gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. E aquele que sonda os nossos corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Oh, querido, que coisa linda, o Espírito suplica pelos santos. Você tem um intercessor pessoal, chamado Espírito Santo. Diga amém, meu irmão. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa isso. Meu irmão, nós temos um intercessor pessoal. Sabe quando você está ali naquele momento de fraqueza, que você não tem nem vontade de orar? Já aconteceu isso com você? Certamente aconteceu com você. Você não tem nem força ali para orar, mas Ele sabe que você está ali na presença dEle. Ele sabe. Então o Espírito diz assim, ó, eu vou te ajudar agora. Eu vou te ajudar. E aí Ele chega diante do Pai com gemidos inexprimíveis, que como nós vemos aqui, intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras humanas. Ele chega lá diante do Pai, intercedendo por nós, né? Intercedendo para que o Pai nos levante, para que nós não sejamos derrotados. Isso é tremendo e maravilhoso. Por isso é maravilhoso nós temos esse Espírito Santo, que a Bíblia diz e chama Ele de Consolador. Oh, querido, que coisa tremenda. É quando você está triste, é o Espírito Santo que vem ali te lembrar de palavras, é o Espírito Santo que vem ali tratar com você, e isso é a obra mais maravilhosa que o mundo pode conhecer, um Deus morando dentro do ser humano, para falar com ele, para levantar ele, para colocar ele para cima, para não deixar ele desistir. Isso é maravilhoso. Por isso nós temos que entender que se eu tenho uma herança, se eu sou um vencedor, meu irmão, nada pode me derrotar. Eu não posso andar cabisbaixo, eu não posso. Eu sou mais que vencedor. Só que o diabo, ele gosta de blefar. Ele coloca na cabeça do outro, você é um derrotado, você não vai conseguir. E às vezes a pessoa escuta mais o diabo do que Deus. Mais o diabo, ela fala, eu não vou conseguir, verdade, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, é verdade. O Espírito Santo está falando, você vai conseguir. Você já conseguiu. Você já conseguiu. Então, esse Espírito, o crente agora, ele vai viver uma vida no Espírito. Quem se entrega verdadeiramente ao Senhor, ele recebe o Espírito Santo. A pessoa não está nem vendo, porque ele é Espírito. Ele não está vendo, mas ele aceitou Jesus de todo o seu coração. O Espírito veio e passou a morar dentro dele. Eu sempre falo, né? Aquele espírito de violência na vida da diva foi embora, né? A mulher gostava de bater, sentar o braço em todo mundo, né? Aquele espírito foi embora, agora se torna uma mulher dócil, né? Uma mulher sorridente. Quando a gente conheceu a diva, ela só chorava, só chorava, só chorava. Agora sorridente, porque o Espírito começa um processo, né? Dizendo assim, eu vou guardar você, eu não vou deixar ninguém mais judiar de você, eu vou te levantar, eu vou te abençoar. E aí começa aquele processo tremendo na nossa vida. E isso é para aquele que abriu mão do mundo e entregou a sua vida a Jesus. Esse é o processo. Ele vai te ajudar nos momentos de luta, mesmo naquele momento de luta que você tem para vencer o pecado. Meu irmão, clame por ele, diga, Espírito Santo, eu preciso de você agora, me ajudando aqui para vencer esse pecado que ainda tem tentado dominar minha carne. Me ajuda, Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele está ali à tua disposição. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, né? Então, ó, ele domina, pode passar, querida, ele domina e vence a nossa carne.
Nós não vamos ler todos os versículos, então você lê aí o 8 inteirinho depois, tá bom? Mas ele vai estar falando. Só vamos ler o 1, que é para você poder entender, e nós já até falamos sobre isso. Ele diz assim, só para dar uma regravada, ele diz assim, ó: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, isso é um dos versículos que eu mais peguei para a minha vida, sabia? Agora, ele diz assim, portanto, agora. Qual que é esse agora? Agora que nós somos convertidos. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe o que isso significa? O diabo, ele vai tentar muitas vezes jogar na sua cara coisas que você fazia no passado. Ele vai tentar te colocar sempre para baixo, te acusando, porque a Bíblia diz que ele é o acusador, mas a Bíblia diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus pegou todos os seus erros, seus pecados, tudo que você fez de errado na sua vida, pegou ele, colocou dentro de um pacote, foi lá no mar do esquecimento e soltou lá. E apagou aquilo da mente de Jesus e da mente do Pai. Ele não se lembra mais. Não há mais nada. Aquela cédula de dívida que nós tínhamos diante de Deus, ele chegou e falou, você me devia muito. Você ia ter que pagar isso com a tua própria alma para o inferno. Mas como você aceitou o meu filho, eu rasgo essa cédula de dívida que você tinha comigo. Não existe mais dívida, não existe mais condenação, já não existe mais nada. Você não me deve mais nada, porque agora você é meu. A Bíblia diz que pelo Espírito nós somos adotados como filhos de Deus. Que coisa tremenda. Então não há mais condenação. A condenação objetiva vindo de Deus, vencemos a condenação pelo sangue de Jesus, e a condenação subjetiva vinda de nós mesmos, ou seja, nós somos libertos da lei, porque a lei nós não conseguiríamos, como nós falamos, cumprir ela, né? Então, tópico B, para aqueles que estão em Cristo, né? No capítulo 5 mostra a diferença de estar em Cristo e estar em Adão. Eu abri aqui falando exatamente isso, que o mundo espiritual reconhece esses dois tipos de pessoas. Aquele que estão em Cristo e aquele que está em Adão. É dois tipos de pessoa que ele reconhece. É filho, nascido de novo? Ok, é daqui, é ovelha. Não é nascido de novo, está em Adão? É bode. É o que a Bíblia diz, não sou eu que digo. A Bíblia diz que um dia ele vai fazer separação entre bodes e ovelhas. Então o mundo espiritual reconhece dois tipos de pessoas. Mas glória a Deus que nós somos ovelhas de Cristo. Amém, queridos? Então, todos nós fomos pecadores porque todos estivemos em Adão. Todo aquele que nasceu em Adão herdou a natureza de Adão. Quando pecadores, não tínhamos de nos esforçar para pecar, uma vez que a nossa natureza fluía através de nós. A nossa salvação não depende do fato de Deus nos ter tornado bons, mas de nos ter salvos de Adão e nos colocado em Cristo. De modo que agora tudo o que é de Cristo flui para nós. Deus não muda a nossa carne, Ele apenas nos coloca em Cristo. Todas as obras de Deus foram realizadas em Cristo e tudo está nele. Lembre-se, querido, que eu falei do processo do novo nascimento. Você aceitou Jesus, a tua alma está salva, mas o processo de libertação da tua carne, da tua alma, isso vai ser feito de forma gradual, que é o processo da santificação. Um é o processo da salvação, outro é o processo da santificação. São dois processos diferentes na vida do cristão. Às vezes a pessoa fala, aceita Jesus e eu ainda sinto as tentações. É lógico que você sente as tentações. Você ainda é fraco em algumas coisas. Mas porque um é o processo da salvação, outro é o processo da santificação. Só que o processo da santificação, ele tem que acontecer na sua vida. E ele só vai acontecer se verdadeiramente houve um processo de salvação. Não basta a pessoa levantar a mão e falar assim, eu quero aceitar Jesus, se aquilo foi pela emoção. Acredite, eu aceitei a Jesus 2 vezes. Aceitei uma vez só, na verdade, né? Mas eu levantei minha mão 2 vezes, porque aceitar mesmo, eu aceitei na segunda, de todo o meu coração, sabia o que estava fazendo conscientemente. Falei para vocês, eu sou numa igreja, fui pregar numa igreja chamada Brasil para Cristo, e foi muito engraçado mesmo. No final trouxe uma palavra tal, só que eu não fiz um apelo, né? Porque a palavra era até para líderes, e só que tinha outras pessoas lá que não conheciam Jesus,
E o pastor, quando subiu, oh, que bênção, queridos aqui, ó, quem quer aceitar Jesus? Ninguém levantou a mão. Ele falou assim, quem não aceitou Jesus aqui ainda? Aí umas pessoas lá, umas 8, 9 pessoas levantaram a mão assim. Ele falou, não aceitou Jesus? Pessoal, por favor, traz essas pessoas aqui para frente. A partir de agora você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você vai aceitar hoje aqui. Pegaram as pessoas, chegou aqui e falou, fala comigo aqui. E aquilo foi uma decisão do pastor, não foi uma decisão das pessoas. Foi por livre e espontânea pressão. Ele foi lá e falou, quem não aceitou, vem para frente. E já fez ali a oração de confissão. E o que isso resulta, meu irmão? Não vai resultar em nada. Porque para a igreja, nossa, 9 pessoas aceitaram a Jesus hoje. Não, abrir a boca, levantar a mão não significa muita coisa. O que vai mudar é quando o Espírito Santo começa um processo de transformação da sua vida. Esses dias tinha uma pessoa na nossa célula, nova convertida ainda, aceitou Jesus, este ano, né, dentro da célula. E eu achei maravilhoso, porque ela estava testemunhando e ela disse assim lá na célula, ela disse assim, eu tenho enfrentado muitas lutas com a minha família por conta disso. Mas o mais importante é que eu já tenho convicção de quem eu sou e do que eu quero para a minha vida. E aí eu olhei e falei, verdadeiramente essa mulher foi transformada e aceitou Jesus. Porque ela tem visto uma mudança, ela já tem a convicção, né? Ela tem a convicção, por que ela tem a convicção? Porque é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Essa convicção, ela vem do Espírito de Deus. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe que o caminho que ela era antes, ela não quer mais voltar para aquele caminho, porque o Espírito Santo já começou o processo de transformação. Então, nós precisamos entender que quando nós nos convertemos, nós vamos conseguir enxergar pelo processo da santificação o que aconteceu verdadeiramente no processo da salvação. Quem entende isso? Diga amém, queridos. Então, uma coisa é processo da salvação e outra da santificação. Então, para aqueles que estão em Cristo, né? E nós já lemos isso aqui, né? Já lemos? Já. O C agora, o Espírito da vida. Então, a maneira prática de estarmos em Cristo é pelo Espírito da vida. O Espírito é a dose perfeita de Deus, que resolve todos os nossos problemas. Ser cristão é ser conduzido pelo Espírito. Então, é Ele quem nos santifica, como nós falamos aqui, nos capacita com poder e nos dá vida. A vida está sempre ligada ao Espírito, onde o Espírito está, ali a vida. Se estiver, então a Bíblia diz também o quê? Onde o Espírito está, ali tem o quê? Liberdade. Liberdade do quê? Das prisões. Liberdade da escravidão maligna. Aonde o Espírito está, ou seja, está falando de algo pessoal, o Espírito está dentro de mim. Se o Espírito está dentro de mim, eu não posso mais ser aprisionado pelo pecado. O pecado já não tem mais poder sobre mim, eu não posso usar mais essa expressão. Eu não consigo me livrar disso da minha vida, eu não posso usar. Se eu chegar e falar assim, olha, isso é mais forte do que eu, é uma mentira. É uma mentira. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus está em mim. E se o Espírito de Deus está em mim, ali há o quê? Liberdade, dentro de mim há liberdade, não há mais aprisionamento, o diabo não pode mais me escravizar, ele não tem mais poder, ele está blefando, ele está jogando aqui na mente da pessoa, ele está falando coisas para a pessoa, mentiras para a pessoa, e a pessoa às vezes, querido, acredite, isso aqui é o maior campo de batalha da nossa vida, está aqui dentro, está aqui dentro. Se você sabe quem é você em Cristo Jesus, meu irmão, você tem 80% da tua vida aí já caminhada, já como um grande vencedor. Acredite nisso. Por quê? Porque tudo que o diabo trazer, você vai falar, diabo, sai fora porque eu sei quem eu sou. É mais ou menos aquele negócio que eu gosto de falar. Jesus acaba de sair do Rio Jordão, e quando ele sai do Rio Jordão, ele é levado para o deserto. Lá no deserto, o diabo tenta afrontar ele com crise de identidade. O diabo fala assim, se tu és o Filho de Deus, peça para que essa pedra se transforme em pães. Não é isso que ele fala? Se tu és, mas peraí, olha como ele blefa.
Se tu és, como assim se tu és? Quando Jesus estava no Jordão, saindo das águas, que o Espírito Santo repousa na vida dele através de uma pomba, o que bradou do céu? Bradou uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Todos que estavam ali ouviu: este é o meu filho amado, é nele que eu me comprazo, ou seja, é nele que eu tenho prazer. Ele ouviu: este é o meu filho. Aí quando chega no deserto, o diabo fala assim: se tu és o filho de Deus, ele está querendo colocar dúvida: será que eu sou? Será que eu sou filho mesmo? Será que o poder de Deus está em mim? E é assim que o diabo gosta de agir. Às vezes o diabo vai olhar para você e vai falar assim: mas você, será que você é filho? Será que tem poder realmente sobre a sua vida? Será que ele perdoou realmente você do pecado? O diabo gosta de blefar, mas o homem de Deus e a mulher de Deus tem que entender. Por isso que eu falei, quando você entende, e eu disse aqui Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, você pegou, acabou, não há condenação. Eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. Ele me adotou pelo Espírito que habita em mim hoje. E hoje eu posso, esse mesmo Espírito me dá o direito e a liberdade de olhar para ele e falar: Abba Pai, ou seja, Paizinho, Tu és o meu Pai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, esse Espírito, ele vai te santificar, mas ele também vai trabalhar para trazer o quê? Uma manifestação de poder na sua vida. Manifestação de poder. Agora o Espírito vai fazer você entender todos os poderes que foram liberados para a sua vida. E a Bíblia diz o quê? Eis que darei poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eis que lhes dou poder sobre a vida de vocês, e se vocês algum dia tomarem, comerem qualquer coisa que seja mortífera, nenhum mal lhes sucederá. Por quê? Poder do Espírito Santo, power, o dínamos de Deus, né? Está aqui dentro de nós, meu irmão. Poder para expulsar os demônios e chegar: sai! E ele vai embora, na hora. Qualquer pessoa, meu irmão, qualquer pessoa, qualquer novo homem de Deus, qualquer nova mulher de Deus, qualquer pessoa que já aceitou Jesus e que anda como um verdadeiro cristão, ele olha para seja qual for o demônio: sai! Em nome de Jesus, sai! A vez foi lá, nós estávamos numa igreja da Itália e o pessoal ficou impressionado. Não sei porque ficou impressionado, porque tinha uma mulher lá, eu acho que há um espírito de pombagira na vida dela, e eu estava no meu canto, adorando lá. Daqui a pouco chega lá: pastor, estão te chamando para você expulsar lá aquele, você orar ali, ó. Aquele medo tomou. Você lembra que a gente foi lá na moça? Chegamos lá, super chique, o demônio falando italiano. E aí, tô brincando, brincadeira. Aí a gente chega lá, né? Aquele espírito lá, você olha para a pessoa, coloca a mão na cabeça, já cai, e você sai! A pessoa se levanta e todo mundo fica impressionado. Mas impressionado como? Todo mundo tinha esse poder. Todo mundo tem, todo mundo que é novo convertido tem esse poder. Não é o pastor, não necessariamente tem, não precisa ser pastor, não precisa ser um líder, não precisa ser ninguém. O menor no reino de Deus acabou de se converter hoje. Se ele chegar à tarde no culto dessa noite aqui, ele entender a autoridade, o poder do Espírito Santo na vida dele, e ele pegar um demoniado e falar: sai! Aquele demônio tem que sair. Porque é o poder do Espírito Santo que agora habita na vida dele. Diga um amém, meu irmão. Amém. Você tem mais poder do que você imagina. Tem alguém problemático na tua casa, libere, use o poder do Espírito que está sobre a sua vida. Profetiza. Libera uma palavra profética, uma palavra em oração, porque se a sua oração não for capaz de transformar o Espírito que intercede por você e por mim, ele é capaz de levar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, e fazer com que aquela situação seja transformada. É isso que nós precisamos.
Então, a vida, ela sempre está ligada ao Espírito. Onde o Espírito estiver, ali vai haver vida. Se estiver na mente, será vida. Se estiver no Espírito, será vida. Se estiver no corpo, será vida. Ou seja, vamos ver então aí o versículo 5, 6, até 11, do 5 ao 11, diz assim, ó. A Bíblia diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Repita comigo assim, ó. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne. Amém? Escute, deixa eu falar uma coisa, um detalhe aqui, ó, uma vírgula aqui. Quando você estiver numa rodinha de cristão e o papo estiver sendo muito carnal, são pessoas que têm a mente voltada para a carne. Acredite nisso. Um conselho que eu te dou: cai fora. Sai de perto. A Bíblia diz que aqueles que vivem segundo a carne, ele tem a mente voltada para a carne. As brincadeiras são carnais, as palavras são carnais. Mas a Bíblia diz assim, ó: entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada a satisfazer o que o Espírito deseja. Uma pessoa que deixa o Espírito trabalhar na mente dela, oh meu irmão, que coisa tremenda. Toda a vida, a mente dela orienta as suas atitudes a serem voltadas a fazer aquilo que satisfaz o Espírito de Deus. Por conta da mente. Mente renovada pelo Espírito. Por isso que Romanos 12 diz o quê? Que nós devemos passar por um processo de transformação na nossa mente, no nosso entendimento. Então, o que eu quero dizer é que Ele trabalha na nossa mente. Se a nossa mente estiver ligada ao Espírito, nós teremos vida na nossa mente. Se estiver no Espírito, será vida. Versículo 10 agora, diz assim, ó: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Está falando, meu irmão, que o seu corpo ele morre. Olha o versículo 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Querido, o nosso espírito, se ele estiver de forma saudável, começando aqui da nossa mente, até nosso corpo vai ser abençoado. Acredite, porque nós somos templo do Espírito. E vai ser abençoado o quê? Na saúde? Também, mas não só isso. Na forma de eu me vestir. Amém? Na forma de eu me portar. Porque é o Espírito que habita em mim, é o Espírito. Ele que vai... Mexe o dedão do pé, não levante a mão. Quero falar agora principalmente com as mulheres. Já aconteceu de você estar na frente do espelho, já perto de ir para a igreja, e você está falando, que roupa linda, mas está aquele incômodo, e você falando assim, mas eu acho que não está muito apropriado, não está muito legal, e você tem que trocar? Mexe o dedão do pé. O que isso significa? Que o Espírito Santo que habita em você moveu sobre a sua vida e disse, isso daí não é roupa para você. Isso daí não é vestes que deve estar cobrindo o Espírito Santo, o teu corpo, que é o templo do Espírito. Quando uma pessoa tem a mente voltada para o Espírito, tudo é o Espírito, é a vida do Espírito. Tudo que ela pensa é no Espírito. Ela quer, porque acredite, é possível você se vestir extremamente bonita, extremamente se vestir bem, sem ser vulgar, sem ser uma pessoa parecida com uma pessoa mundana, sem ser sedutora. Então, às vezes,
as pessoas acham, até as cristãs mesmo, vou falar das cristãs, que ela tem que mostrar o corpo para ela ser aceita, chamar atenção. E nós temos que chamar atenção do Espírito de Deus. É do Espírito. Isso serve para homens também, né? Serve para homens em roupa, camisa aberta, sei lá, tantas coisas, né? Ou sei lá, ficar sem camisa pelas ruas. Tem coisas que nós temos que tomar cuidado, não é verdade? O Espírito, ele transforma. Você quer ver? Querido, eu não consigo ficar seminu perto dos meus filhos. Não consigo. Mas é por minha causa, não é pelo Espírito. Porque ele vai transformando e vai nos santificando passo a passo. Passo a passo. Há um processo de mudança em nós. Quem faz é o Espírito Santo, mas ele tem que estar em todas as áreas da nossa vida, movendo no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo também. Então, existe esse processo. O cristão, ele precisa ser transformado. Lembra que eu falei, uma coisa é a salvação, ele se converteu. Agora, o processo da santificação, o cristão, ele tem que ouvir a voz do Espírito. Porque o Espírito vai falar, acredite, o Espírito vai falar. A pessoa quem vai decidir se vai dar ouvidos ou não à voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é o templo, que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Depois eu entro mais no corpo, vamos seguir aqui. A lei do Espírito e da vida. Os seres humanos são criaturas complicadas. Paulo diz que em nós opera 4 leis. A lei de Deus está fora de nós, ela é eterna e perfeita. A lei do bem, que está em nossa mente, ela responde à lei de Deus. A lei do pecado, que está em nosso corpo, né, que é o veneno de Satanás habitando em nós. E a lei do Espírito e da vida em nosso espírito, ou seja, é o remédio de Deus para a vitória. Somos assim tão complicados porque fomos criados, caímos e aí depois fomos salvos. Na criação temos a lei do bem. Na queda recebemos a lei do pecado e na salvação a lei do Espírito e da vida. A Bíblia chama de lei porque a sua operação é espontânea em nós. Se estivermos na carne, espontaneamente pecaremos, mas se estivermos no Espírito, espontaneamente faremos a vontade de Deus. Queridos, você precisa, seja sincero, toda hora está brigando com a tua carne? Toda hora? Não é toda hora. Porque você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que caminha pelo Espírito de Deus, por isso que nós usamos aquela expressão, um homem cheio do Espírito, ou uma mulher cheia do Espírito. O que está falando esse cheio do Espírito? É porque se move pelo Espírito. Um homem e uma mulher que tem esse Espírito, o Espírito de Deus se movendo, né? Ele faz as coisas naturalmente. Ele não fica toda hora pensando no pecado. Ele não tem que ficar assim, eu vou ter que tomar cuidado agora o que eu vou falar para não falar um palavrão. Ele não pensa, pelo amor de Deus, né? Ele não faz assim, eu vou ter que tomar cuidado ali para não falar um palavrão na hora que eu estiver falando. Porque se você tiver que tomar cuidado para não falar um palavrão quando estiver no meio dos irmãos, é porque quando você não está no meio dos irmãos, você vive no meio de um pecado. Então, quando nós estávamos em Adão, nós pecávamos espontaneamente. Isso daí para nós era algo natural, saía. Não é que você projetava também, eu vou falar um palavrão, saía. Só que agora também, como você está em Cristo, pelo Espírito, você também vai se santificando espontaneamente. Porque é o Espírito que vai mudando você. É o Espírito que vai transformando você. Quem entende isso, diga amém, meu irmão. Eu tenho que ir até 9h50, né? É isso? Então falta 2 minutos. Então a mente é a chave para nós vencermos a carne. A mente deve ser a posição, a mente deve ter a posição de uma esposa dependente. Tá aí ou não? Não sei. Não tem? A letrinha aí, não tá. Ok. Bom, a mente deve ter a posição de uma esposa dependente. Ela deve se submeter às coisas do Espírito. O verbo cogitar, usado no versículo 5, é o mesmo que pensar. É o mesmo que pensar. Portanto, a mente deve ser ocupada por pensamentos que levam às coisas espirituais, resultando na vitória contra a carne.
Para entendermos melhor essa questão, podemos usar como ilustração o alimento, pois, de modo geral, nós somos aquilo que comemos. Portanto, se alimentamos nosso espírito, temos vida, mas se alimentamos nossa carne, temos morte. Há alguns eventos na Bíblia em que o ato de comer tem um significado especial. Então, o primeiro pecado, né, que eles lembram do fruto que estava lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, fala sobre a Páscoa, né, fala sobre o maná, tudo representativo isso, né, Jesus como o pão da vida, porque nós comemos a ceia, né, e a árvore da vida e o rio da vida em Apocalipse 22. Então, está falando o quê? Para resumir, nós pararmos aqui para as perguntas. Você vai entender isso, que a mente é a chave para você vencer a carne, da mesma forma que a tua mente está doutrinada a comer porcaria. Geralmente usamos o quê? Você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Se você não está nem preocupado com a tua saúde, você vai comer qualquer porcaria. Mas se você está preocupado com a tua saúde, você vai comer porcaria? Não. Vamos usar o exemplo do pastor Daniel. Você viu como ele está emagrecendo? Está preocupado com a saúde dele, comprou bicicleta, está fazendo regime. É regime que eu falo? Dieta. Regime é para mulher, né? É isso? Não? É? Então eu vou falar com a minha esposa que tem a mente voltada para isso, entendeu? Então, o que acontece? Hoje ele vai ter o quê? O que ele está fazendo? Ele está se preocupando em cuidar da sua saúde, do corpo dele. Então ele vai colocar qualquer coisa para dentro do corpo dele? Ele vai fazer o regime comendo só chocolate e biscoitos? Não. Porque ele está preocupado agora em cuidar do corpo dele. Queridos, se nós nos preocupamos em cuidar do nosso espírito, nós podemos comer qualquer tipo de comida espiritual? Nós podemos pegar todas as bobeiras e jogar para dentro de nós, aceitar todo tipo de tranqueira e comida espiritual? Não. Não, lógico que não. Nós temos que comer comida saudável espiritualmente. Nós temos que bloquear a nossa mente para tudo aquilo que não presta. E acredite, tem muita coisa que não presta dentro de igrejas, de rodinhas de amigos. Tem muita coisa que não presta na internet. Tem uma série de coisas aí que não presta. Então você tem que selecionar o tipo de alimento que você vai comer para que ele possa gerar vida no teu espírito. Quem entende isso, diga amém. Então nós vamos parar aqui hoje. Poderia fazer uma pregação até inteira sobre isso. Mas eu quero abrir para perguntas agora, porque eu sei que você está doido para comentar algo sobre isso. Quem tem coragem pode fazer a primeira pergunta. Um de cada vez. E aí, nenhuma dúvida? Hã? Tá. Amém, amém. Não tem nenhuma pergunta? Versículo 14, versículo 1, importantíssimo. Amém, queridos? Vocês me prometem ler Romanos capítulo 8 ainda hoje ou até amanhã. Amém, queridos? Porque isso é vida para você, isso é alimento. Isso é alimento. Queridos, quando você, para nós encerrarmos, né? Quando você não se alimenta, duas coisas você tem que prestar atenção. Primeiro, naquilo que você vai comer. Segundo, e você não poder deixar de comer. Se eu não me alimentar, estou falando de algo natural, eu não como, o que vai acontecer? Se eu não comer, se eu não me alimentar, não me alimento hoje, aí amanhã eu não vou me alimentar. O André aqui da área da saúde pode até falar um pouco mais sobre isso. Aí no terceiro dia eu não comi nada, o que começa a acontecer comigo, André? Começa a ficar fraco. Meu corpo começa a perder o quê? Energia. Quarto dia sem comer. Quinto dia, sexto dia, o que pode acontecer, André? Pode entrar em coma.
E se eu ficar sem me alimentar, pode me levar à morte? Vamos trazer isso para a vida espiritual. Qual é o nosso maior alimento hoje? A Bíblia diz que o Senhor diz para os seus filhos: coma da palavra. Coma. O que eu quero dizer? Se nós não nos alimentamos, nós podemos ficar fracos, podemos começar aí num processo de coma e até mesmo de desvio, que é a morte espiritual. Quando se fala assim, leia a Bíblia, ore todos os dias, adore todos os dias, o que é isso? É colocar alimento para dentro de você. Porque às vezes nós não colocamos alimento saudável, mas colocamos alimento podre dentro de nós. Nos reunimos, ali sai uma fofoca, ali sai uma palavra de um irmão, e aquilo lá é alimento que está vindo para dentro de nós, podre, mas está vindo. Você é aquilo que você come naturalmente, e você é espiritualmente aquilo que você se alimenta. Amém, queridos? Vamos descansar um pouco então. Deus abençoe vocês. Lista de presença. Queridos, você não deixe de colocar o seu nome aí na lista de presença, tá bom?